Olá a todos, bem-vindo a mais um devocional na mesa. É um motivo, de muita gratidão ao Senhor por nos dar mais essa oportunidade, de produzir, mais esse conteúdo, para a glória do seu nome. Que essa palavra, que o devocional, dessa manhã, o devocional desse dia, ele venha fortalecer o nosso coração, que ele venha edificar a nossa fé, que ele venha estar nos trazendo clareza, direção, porque uma coisa eu entendo, quando a palavra de Deus ela é liberada, ela não volta para ele vazia, mas ela volta com uma resposta para a qual ele vai enviar, essa palavra. Eu quero, ser grato a Deus, também por essa manhã, onde as misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida. Também quero ser grato a ele, pelo amor dele por nós, que dura para sempre. Você que vai ter um tempo, você que vai gastar um tempo aí, vai investir um tempo aí para poder ouvir esse devocional. A minha oração é que esse devocional ele venha produzir transformação na nossa vida, que ele venha trazer transformação na nossa mente, que ele venha estar alinhando o nosso caráter, que esse devocional ele venha estar curando as nossas emoções, curando o nosso sentimento. Que esse devocional ele venha estar nos edificando, nos corrigindo se necessário, que esse devocional ele venha cumprir o propósito, porque a palavra de Deus ela é viva, e ela é eficaz. Então eu sou grato a Deus, pela vida daqueles que vão vir, o meu papel é me preparar, e produzir o conteúdo, aonde esse conteúdo vai chegar e compele a Deus, compele ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Porque a palavra não é minha, a palavra, é a palavra dele. Então vamos para o nosso devocional dessa semana, para nós ganhar tempo aqui. O tema dessa semana, o tema desse dia, dessa manhã, e o devocional dessa semana, a gente vai falar sobre um Deus presente na festa, Nessa manhã eu quero falar sobre um Deus que está presente na festa. Me dê tua atenção para você entender a palavra do Senhor, o devocional da mesa dessa manhã. Vou dar aqui, vou trazer aqui uma pequena reflexão, uma introdução sobre o livro, o Evangelho de João, para a gente entender o propósito do Evangelho de João, por que João escreveu, o Evangelho de João. Está escrito assim, o nosso tema desta semana é os sinais de Jesus, Me dê atenção. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, por volta do ano 90, 95 depois de Cristo. Provavelmente em Efésios, João escreveu no fim do primeiro século, quando a fé cristã enfrentava tanta perseguição do Império Romano, quanto falsos ensinamentos que distorciam a natureza de Cristo. Diferente dos outros três evangelhos, João apresenta uma visão mais íntima e teológica do Senhor. O seu propósito está declarando no próprio texto. Estas foram escritas para que vocês viessem a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. João 20, 31. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 a 11, é a base do nosso devocional dessa manhã. Me dê atenção para você entender. João, capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, acabou o vinho. Versículo 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Versículo 5. A sua mãe então disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para a purificação da cerimônia. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Versículo 7, disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Versículo 8,
Então lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. Versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubesse somente os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo. Versículo 10, e disse: todos servem o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora, né? Até agora. Glória a Deus. Esse é o texto base, né, do nosso devocional, né? Nosso devocional dessa manhã. Eu peço que você me dê atenção, né, no nome do Senhor Jesus, para que você venha compreender aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração através dessa meditação. Um Deus presente na festa. Me dê atenção para você entender. Vamos refletir sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Nesse Evangelho, os milagres são chamados de sinais, porque revelam algo profundo sobre quem Jesus é. João seleciona alguns desses sinais para mostrar que Cristo não era apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Filho de Deus. Então João, ele escreve o Evangelho de João, né? E a mensagem principal, né, do Evangelho de João é revelar que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Esse é o propósito do Evangelho de João. É revelar, é mostrar, é declarar a verdadeira identidade de Jesus, né, como Filho de Deus. Me dê atenção. O primeiro desses sinais aconteceu em um casamento em Caná da Galileia. Jesus estava ali com seus discípulos, participando de um momento comum da vida. Isso nos mostra algo importante. Jesus não viveu distante das pessoas. Ele estava presente nas mesas, nas conversas, nas celebrações e nas necessidades humanas. Se você pegar o Evangelho de João, os outros evangelhos, você vai ver a movimentação de Jesus e você vai ver que Jesus, ele não é uma pessoa, né, isolada da sociedade, né? Que todos, a movimentação da sociedade, Jesus, ele está ali se movimentando, ele está ali se fazendo presente, né? Porque Jesus também, ele é o Emanuel, né? O Deus presente, né? Jesus, ele se faz presente em todos os eventos, em todos os momentos da nossa vida. E nós temos que ter, aleluia, né, esse entendimento. Jesus se faz presente nas mesas, e mesa fala de relacionamento. Jesus se faz presente nos relacionamentos. Jesus se faz presente nas nossas conversas, nos momentos que a gente está conversando, ou está tendo comunhão com a nossa família, ou com amigos, com pessoas. E também nas celebrações, nos momentos de alegria, numa festa de casamento, na chegada de um bebê, na chegada de uma criança, né? Uma porta nova que se abriu, uma nova oportunidade que se abriu, né? Uma bênção, né, que você alcançou, que Deus derramou sobre a sua vida. Nos momentos de celebrações também, Jesus se faz presente. E nas nossas também necessidades humanas, em toda a nossa necessidade, nas nossas dificuldades, nas nossas guerras, nas nossas queixas, nos momentos difíceis que a gente passa. Aleluia! Também Jesus se faz presente. Às vezes a gente passa situações na vida e a gente, por um momento, venha às vezes a incredulidade, né? A dúvida entra em nosso coração. E muitas vezes a gente se faz essa pergunta: será que realmente Deus se importa comigo, né? Será que realmente Deus está vendo a minha vida? Será que realmente eu me importo para Deus? Será que realmente eu tenho agradado a Deus? Será que realmente Deus está me vendo? Né? A gente faz muitas das vezes essas perguntas dentro de nós, né? E a gente tem que entender que Ele é um Deus presente, né? A gente pode não sentir Ele muitas das vezes, nem sempre Ele vai falar com a gente, né? Nem sempre. Deus é um Deus que não vai ficar falando todo momento. Deus não fala a todo momento. Deus não, né? Deus, ele não fala a todo momento. Ele fala em momentos específicos, na hora que ele achar que deve falar, na hora que ele acha que ele tem que agir, né? Deus, ele é assim.
né? Isso faz parte da personalidade, do caráter de Deus. E a gente tem que entender que há momentos que Deus ele fica em silêncio na nossa vida, né? Há momentos que a gente ora, a gente não vê resposta. Há momentos que a gente ora, a gente não sente a presença de Deus. Há momentos que a gente clama, a gente não sente a presença de Deus. Há momentos que é difícil, há momentos de provações, de privações, de guerra e de luta, que aparentemente parece que Deus não está nos ouvindo, Ele não está ali com a gente, mas na verdade Ele está ali com a gente, porque Ele é um Deus presente, né? Ele é um Deus presente, a gente tem que ter isso na nossa mente, na nossa consciência, que Ele é um Deus presente. Nas Escrituras o vinho frequentemente simboliza a alegria, e isso torna esse milagre ainda mais significativo. Me dê atenção, Jesus não apenas resolveu um problema prático, Ele revelou algo sobre a sua própria missão. Aonde havia o vazio, Ele trouxe plenitude. Aonde havia constrangimento, trouxe graça. E onde faltava alegria, Ele trouxe abundância. Esse é o Jesus Salvador. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus que Ele mesmo diz: aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Quando você olha nas Escrituras, nos Evangelhos, a movimentação de Jesus, como Jesus tratava o órfão, a viúva, o necessitado, quando ele tratava também os fariseus, quando Ele tratava os hipócritas, quando Ele tratava os pecadores, os leprosos, os adúlteros, quando ele se fazia presente na mazela das pessoas, né? Você vê a movimentação de Jesus exercendo misericórdia muitas das vezes, exercendo muitas vezes correção, confronto muitas das vezes consolo, né? Muitas das vezes uma palavra, uma clareza, uma direção, mas Ele nunca deixava de se movimentar no meio das pessoas. E você vê nessa movimentação de Jesus, você está vendo Deus. Quando você vê Jesus, você vê Deus, porque Jesus ele expressa, né? Ele expressa a natureza de Deus. Ele expressa na essência quem o Pai ele é, né? Então, naquele momento ali, Jesus ele estava revelando a sua missão, porque Ele veio para preencher o vazio. Ele veio para trazer plenitude, e aonde havia constrangimento, Ele trouxe graça. E onde faltava alegria, Ele trouxe abundância. A água era essencial para a sobrevivência, mas o vinho falava de celebração, prazer e satisfação. Esse sinal aponta para uma verdade espiritual profunda. Me dê atenção para você entender. Sem Jesus, a vida pode até continuar funcionando. Sem Jesus, a nossa vida pode até continuar funcionando. Sem Jesus, nossa vida pode até ter sucesso. Sem Jesus, a nossa vida pode até prosperar, né? Sem Jesus, aparentemente, a gente vai ter momentos de alegria, momentos de satisfação. Aleluia, né? Sem Jesus, às vezes a vida vai nos querer nos enganar, né? Em trazer sentimentos e situações que para nós parece que está fazendo sentido. Aleluia. Porque a água era essencial para a sobrevivência, mas o vinho falava de celebração, prazer e satisfação. Esse sinal aponta para uma verdade espiritual profunda. Sem Jesus, a vida pode até continuar funcionando, mas perde o sabor. Na nossa vida há coisas que podem até funcionar. Um ministério pode funcionar sem Jesus. Um trabalho pode funcionar sem Jesus. Uma empresa, um casamento, relacionamento com pessoas. Tudo na tua vida, todas as áreas da tua vida pode até funcionar sem Jesus. Mas é algo que não vai ter sabor. É algo que não vai ter constância. É algo que não vai trazer uma verdadeira alegria. Porque me entenda uma coisa, a alegria não está nas coisas. A alegria não está no sucesso. A alegria não está nas bênçãos, muitas das vezes, que Deus libera sobre nós. A verdadeira satisfação, a alegria, ela não está nas coisas, quando as coisas dão certo, ou quando algo acontece de bom para nós. A alegria não está nisso. A alegria é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Porque a própria Escritura vai dizer que a tristeza na presença de Deus, ela salta de alegria. Até a tristeza na presença de Deus, ela salta de alegria. Porque Deus é um Deus pleno, porque Jesus, Ele veio nos trazer graça e veio nos trazer plenitude. Nós temos que entender isso. Há momentos que Ele vai ficar em silêncio, há momentos que Ele vai nos provar,
Há momentos que aparentemente parece que nada está acontecendo. Há momentos que aparentemente parece que ele não está nos vendo, ele parece até que está nos ignorando, mas ele não está. Porque ele é Emmanuel, ele é um Deus presente. E a vida sem Jesus é uma vida vazia, sem sabor. Podemos seguir a rotina, cumprir as responsabilidades e manter até a aparência, mas ainda carregar um vazio silencioso dentro de nós. A pior coisa que tem é tudo na tua vida está tendo sucesso. Tudo na tua vida está fluindo, está tendo sucesso. Mas você sabe que dentro de você há um vazio. Dentro de você há um vazio. Esse vazio só a presença de Jesus pode preencher. Só teu relacionamento com Jesus, o teu relacionamento com o Pai pode preencher. É muito forte essa palavra, né? Quantas pessoas estão vivendo a sua rotina, cumprindo as suas responsabilidades, mantendo as aparências. Na rede social o que mais tem, né? Instagram, né? YouTube, TikTok, né? O Instagram mais ainda. Muitas pessoas vivendo às vezes com uma aparência, mas carregando um vazio silencioso dentro delas. Não estou generalizando, amém? Mas a maioria está vivendo dessa forma. Porque vivemos dias difíceis, né? Vivemos em dias trabalhosos. Aleluia. Jesus é aquele que transforma o comum, né, em algo cheio de vida novamente. Ele restaura a alegria desgastada pelo tempo, pelo cansaço e pelas decepções. E faz isso não apenas de maneira exterior, mas sempre de dentro para fora. Jesus é o único que pode restaurar a celebração e a alegria de dentro para fora. O primeiro sinal de Jesus se manifestou a sua glória. E o resultado foi que os seus discípulos creram nele. Porque somente Deus pode transformar a água em vinho. E somente Jesus pode entrar em nossos vazios e trazer de volta a verdadeira alegria. Só Jesus pode trazer para nós uma verdadeira alegria. É como eu falei, às vezes a gente pensa que a alegria está nas coisas que Deus pode nos dar, está nos presentes de Deus, nas dádivas de Deus. Isso é muito, muito bom, né? Isso traz prazer, isso é bom, né? O sucesso é bom, tudo fluindo na tua vida é muito maravilhoso, né? Mas muitas das vezes é um vazio dentro, né? Há um vazio dentro. E a alegria está ligada a uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, né? É Jesus. Às vezes a gente fala sobre isso, a gente prega sobre isso, a gente ensina sobre isso, a gente medita sobre isso, né? E às vezes há pensamentos, né, que trabalham contra isso, porque quando você fala para a tua realidade, você fala, nossa, mas minha realidade é essa aqui, e a gente olha para a nossa realidade, e às vezes a insegurança, o medo, as frustrações, a opinião de outras pessoas, né, vão tirando nós desse lugar, né, de confiança que Jesus ele é presente na nossa vida, né, que Jesus ele é presente na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Emmanuel, um Deus presente na festa, um Deus presente na festa. Se você perdeu, está perdendo a alegria, né? Ora, busque a Deus, busque a Jesus, fale com Jesus. Não desista de clamar, não desista de suplicar, não desista de pedir, né? Não desista de se relacionar com Ele, né? Não desista, amém? Porque só Ele pode dar sabor à nossa vida, só Ele pode nos gerar em nós plenitude. E quando você alcança essa plenitude, você tendo muito, você vai continuar o mesmo. Você tendo nada, você vai continuar o mesmo. Porque as coisas não vão mais te definir. A opinião das pessoas não vão mais te definir. As perdas não vão mais te definir. Amém? O que esse mundo, essa vitrine desse mundo, essa aparência. Aparência vazia, né? A aparência desse mundo é uma aparência vazia. E a gente sabe o que eu estou falando, né? Você sabe o que eu estou falando. Então é momento de nós buscar a Deus, né? E trazer Jesus para todas as áreas da nossa vida e ser constante e perseverante nisso. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Eu quero fazer uma oração rápida para você.
no nome de Jesus, e agradecer a Deus por esse momento, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiramente eu quero te agradecer por mais esse devocional na mesa, Pai. Tu és um Deus presente na festa. Pai, em nome do Senhor Jesus, só o Senhor pode nos dar plenitude. Só o Senhor pode nos dar verdadeira alegria. Só o Senhor pode nos dar sentido para a nossa vida. E eu oro, Pai, eu oro para aqueles que vão ouvir essa palavra, que vão ter um tempo para meditar nesse devocional. Que o Senhor venha fortalecer, guardar, livrar, que o Senhor venha trazer cura, restauração, e que essa palavra venha ser uma verdade na nossa vida, Pai. No nome do Senhor Jesus. Que pessoas sejam fortalecidas, edificadas, Pai, por essa palavra. Jesus, toca nos corações através dessa palavra, porque a palavra é sua. Que ela não venha voltar para o Senhor vazia, Pai. No nome do Senhor Jesus. Nos livra da tentação e do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado pela tua atenção, E que esse devocional ele venha fazer sentido para mim e para a tua vida. Só Jesus pode dar sabor. Só Jesus pode nos dar a verdadeira alegria. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E até o próximo devocional na mesa, no nome do Senhor Jesus. Tchau e até o próximo vídeo.